Salve curiosas, sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística, com as principais curiosidades do futebol no mundo. E antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sem mais delongas, bora pro vídeo! E no vídeo de hoje eu falo sobre as piores campanhas das Copas do Mundo. Bora! E a primeira Copa do Mundo foi disputada no Uruguai em 1930, com 13 seleções participantes, e a pior campanha logo na primeira Copa foi a da seleção do México, que em 3 partidas perdeu as 3. Fez 4 gols, levou 13 e ficou com um saldo de gols menos 9, sendo assim a pior campanha da primeira Copa da história. E na Copa de 1934, disputada na Itália, a pior seleção foi a dos Estados Unidos. A lanterninha da competição era jogo único e a seleção americana levou de 7-1 para o time da casa, que viriam a ser os campeões daquela Copa, com destaque para Giuseppe Meazza, terminando a Copa com 7 gols tomados, um feito e saldo de menos 6. Pelo menos a Itália fez diferente do Brasil, né? Ao invés de levar 7, aplicou 7. E na Copa de 1938, disputada na França, a pior seleção foi a das Índias Orientais Holandesas, que ficou com a lanterninha da competição em 15º lugar. O que acontece? Era para ser uma Copa com 16 seleções. A Áustria desistiu de participar dessa Copa, então a Suécia acabou se classificando e a Inglaterra não aceitou o convite de disputa para essa edição. E voltando a falar da campanha das Índias Orientais Holandesas nessa Copa. Era jogo único contra a Hungria e as Índias Orientais Holandesas levaram de 6-0. Aí fica óbvio, não fez nenhum gol e levou 6, saldo negativo de menos 6. E hoje em dia, o nome das Índias Orientais Holandesas é Indonésia. E partindo aqui para o Brasil, na Copa de 1950, a pior campanha foi da Bolívia. Essa Copa ela foi dividida no formato de grupos. E a Bolívia teve que dividir o grupo logo com quem? Com aquela que viria a ser a protagonista do Maracanaço. A seleção uruguaia que acabou campeã daquela edição. E no único jogo do grupo, a Bolívia levou de 8-0. Partindo para a Copa de 1954, realizada na Suíça, Coreia do Sul fez a pior campanha. E detalhe, foram 2 jogos da seleção asiática naquela edição, com destaque para a goleada sofrida de 9-0 para a seleção da Hungria. E no final a Coreia do Sul acabou não fazendo nenhum gol, perdeu 2 jogos e ficou com um saldo negativo de menos 16. E só lembrando que no jogo que a Coreia do Sul levou de 9-0, os destaques do jogo foram Sandor Kocsis e Ferenc Puskás. E na Copa de 1958, realizada na Suécia, a pior campanha foi a do México, com 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. Fez um gol, levou 8 e ficou com um saldo de gols menos 7. E o destaque dessa Copa do Mundo vai para um jovem garoto que estava na seleção brasileira, jogando pelo Santos, 17 aninhos. Assim, dizem que ele vingou bastante no futebol, né? Depois dessa Copa que ele ganhou, ele ainda faturou mais 2. Um tal de Pelé, vocês conhecem? Sim, Rei Pelé desfilando seu futebol arte em sua primeira Copa do Mundo. Já na Copa de 1962, realizada no Chile, a pior seleção foi a da Suíça, com 3 jogos e 3 derrotas. Marcou 2 gols e levou 8, ficando com um saldo de menos 6. Já na Copa de 1966, realizada na Inglaterra, que acabou com os donos da casa campeões, a pior campanha foi a da Suíça, com 3 jogos, 3 derrotas, 1 gol marcado e 9 sofridos, saldo de gols menos 8. E antes de continuar o vídeo, você segue o Fita Futebolística no Instagram? Não? É muito simples, @FitaFutebolística_. E fique por dentro das principais histórias e curiosidades do futebol no mundo. Já na Copa de 70, realizada no México, El Salvador fez a pior campanha, com 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado e 9 sofridos. E na Copa do Mundo de 1974, realizada na Alemanha Ocidental, Zaire foi a pior seleção e hoje em dia se chama Congo. E na sua primeira e única participação, a seleção africana fez uma campanha com 3 jogos e 3 derrotas. Não marcou nenhum gol e levou 14. Um destaque curioso dessa Copa foi um confronto das Alemanhas, a Alemanha Ocidental versus a Alemanha Oriental. Daí envolve toda aquela história de Guerra Fria, divisão do Muro de Berlim entre as Alemanhas, e a Alemanha Ocidental acabou ganhando por 1-0.
Bizarro, né, amigos? O confronto do mesmo país, porém de lados diferentes, se enfrentando numa Copa do Mundo. Curioso, não? Detalhe que a Alemanha Ocidental acabou campeã daquela Copa do Mundo. Ah, e mais um destaque que eu havia esquecendo. Zaire levou de 9-0 da Iugoslávia. E na Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina, na qual o título ficou com os donos da casa, México fez a pior campanha, com 3 jogos, 3 derrotas, 2 gols marcados e 10 sofridos, com menos 10 de saldo. Destaque para a goleada histórica da Alemanha Ocidental por 6-0, em cima do México. E não é à toa que eu estou fazendo vídeo com esta camisa do México, meus amigos, que conseguiu a proeza de fazer a pior campanha em 3 Copas diferentes. Ai, 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 muchachos! E na Copa de 1982, realizada na Espanha, a pior campanha foi de El Salvador, que em 3 jogos acumulou 3 derrotas, fez um gol e levou 13, ficando com saldo de menos 12. E o maior destaque dessa edição foi o placar de 10-1 da seleção da Hungria em cima de El Salvador, sendo essa a maior goleada da história das Copas. A Copa de 1986, realizada no México, a pior seleção foi a do México. Zoeira, zoeira. A pior campanha foi da seleção canadense, que logo na sua estreia em Copas fez uma campanha péssima, com 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado e 5 sofridos. Na Copa de 1990, realizada na Itália, a pior campanha foi da seleção dos Emirados Árabes Unidos, com 3 jogos, 3 derrotas, 2 gols marcados e 11 sofridos, saldo de menos 9, com destaque para a goleada da Alemanha Ocidental por 5-1 nos Emirados Árabes Unidos. E antes da gente continuar no vídeo, peço que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Conto com seu apoio para o crescimento do canal, que ainda está no começo. Bora continuar no vídeo que tem muita campanha ruim pela frente. Bora! E na Copa de 1994, realizada nos Estados Unidos, é tetra! É tetra! A pior campanha foi da seleção da Grécia, que em 3 jogos acumulou 3 derrotas, não marcou nenhum gol e levou 10, com destaque para 2 goleadas sofridas pela seleção grega, contra a Bulgária por 4-0, no qual o craque Hristo Stoichkov bagunçou naquele jogo, e da Argentina por 4-0. Partida essa que ficou marcada por ser a despedida de Maradona, inclusive ele anotou um gol nesse jogo, na qual ele fica louco comemorando na câmera. E na Copa de 1998, realizada na França, no qual os donos da casa ficaram com o título. O Brasil levou de 3-0 naquela lá. Aí daí, a gente tem 5 Copas, a gente tem mais Copa do que ele. Zidane acabou com aquele jogo, cara. Meu Deus. A pior campanha foi dos Estados Unidos, com 3 jogos e 3 derrotas, 1 gol marcado e 5 sofridos, com menos 4 de saldo. Tivemos um jogo pra lá de histórico entre Estados Unidos e Irã, lembrando que os dois países têm um certo clima de tensão envolvendo disputas armamentistas, então foi um jogo muito tenso, a qual a seleção iraniana acabou vencedora por 2-1. Já na Copa de 2002, realizada nas sedes Coreia do Sul e Japão, a Arábia Saudita foi a pior seleção daquela edição, com 3 jogos e 3 derrotas. Não fez nenhum gol e levou 12, com destaque para a goleada da Alemanha em cima da Arábia Saudita de 8-0. E na Copa de 2006, realizada na Alemanha, Sérvia e Montenegro fez a pior campanha, com 3 jogos e 3 derrotas, 2 gols marcados e 10 sofridos, ficando com saldo de menos 8. E um destaque negativo da Sérvia nessa Copa foi da goleada sofrida para a Argentina por 6-0. Este jogo ficou marcado por ser o primeiro gol de Lionel Messi em Copas do Mundo. E na Copa de 2010, realizada na África do Sul, a Copa das Vuvuzelas, a seleção da Coreia do Norte foi a pior do torneio, com 3 jogos e 3 derrotas, com 1 gol marcado, inclusive esse gol foi em cima do Brasil, 12 gols sofridos, um saldo de menos 11. E o destaque negativo da Coreia do Norte nessa Copa foi levar uma goleada de 7-0 de Portugal, com aquele gol cagado do Cristiano Ronaldo, que a bola acaba subindo, pega nas costas dele, volta, ele faz o gol sem ver o que está acontecendo, mas ainda assim o artilheiro deixou sua marca. Sim!
Já na Copa de 2014, realizada aqui no Brasil, putz, essa Copa me dá uns gatilhos de péssimas lembranças. 7-1, velho, que droga. Não. A pior campanha foi da seleção de Camarões, com 3 jogos, 3 derrotas, 1 gol marcado e 9 sofridos, ficando com menos 8 de saldo. Os destaques negativos de Camarões foram as goleadas sofridas por Croácia, 4-0, e para o Brasil, de 4-1. Eu já ia me esquecendo, essa foi a última Copa de Samuel Eto'o, um dos grandes atacantes da história do futebol mundial. Esse tem história, jogou muito no Barça, jogou muito na Inter, fera, artilheiro puro, monstro. E na Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia, logo em sua primeira Copa do Mundo, o Panamá ficou com a lanterninha do torneio, com 3 jogos e 3 derrotas, com 2 gols feitos, 11 sofridos, ficando com saldo de menos 9. E um destaque negativo de Panamá foi ter sofrido uma goleada de 6-1 para a Inglaterra, sendo essa a maior goleada da seleção inglesa em Copas do Mundo. E esse jogo ficou marcado pelo primeiro gol de Panamá em Copas do Mundo, gol que foi feito pelo zagueiro Balói. A torcida do Grêmio não tem boas lembranças desse jogador. E a Copa mais recente disputada, que foi realizada no Catar em 2022, a seleção do Catar conseguiu fazer a pior campanha, com 3 jogos e 3 derrotas, com 1 gol marcado e 7 sofridos, um saldo menos 6. E o Catar conseguiu a façanha de ter a pior campanha de um mandante em Copas do Mundo. Copa essa que ficou marcada pelo título histórico da Argentina de Lionel Messi. E essas foram as piores campanhas de todas as Copas do Mundo. Agradeço a sua audiência por ter ficado até aqui e assistido o vídeo. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo. E caso tenha uma sugestão de temas, deixe aqui nos comentários. E antes de encerrar, lembre-se, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que toda quarta tem vídeo aqui no Fita. Deixe o like, comente e compartilhe com seus amigos, que é muito importante para o crescimento do canal, que ainda está no começo. Eu conto com o seu apoio. Muito obrigado, fico por aqui e tchau! Até o próximo vídeo!